Muito provavelmente você está ouvindo por aí, ou vendo as pessoas falarem sobre advento de Natal, às vezes devocional do advento, e talvez você também nem tenha ouvido falar, não saiba o que que é isso, e até por isso que você chegou a esse vídeo aqui, porque você quer saber um pouquinho mais sobre ele, quer entender um pouco mais, e eu quero te convidar justamente para isso, para que a gente faça uma reflexão sobre o que é o advento e principalmente o porquê que eu acho que você e eu deveríamos fazer um devocional do advento todo ano. Se você não me conhece, o meu nome é Nayara e aqui no canal a gente fala um pouquinho sobre cada coisa. A gente fala de teologia, de livros, devocionais, vida cristã e vida comum. Então até por isso que também você vai encontrar aí alguns vlogs no canal. Então aproveita para você dar uma olhada no conteúdo que eu já tenho por aqui, ver se é o tipo de conteúdo que você gosta, se é o tipo de conteúdo que você gosta de acompanhar. E se for o caso, já se inscreve no canal porque assim você me ajuda bastante. Então antes da gente entrar nessa reflexão do porquê que a gente deveria fazer um devocional de advento, eu quero te explicar e passar com você rapidamente sobre o que que é o advento, como é que ele funciona, para caso você não saiba, né? Eu só ouviu falar, mas não sabe muito bem. E depois a gente fala um pouquinho mais, a gente entra nessa reflexão e eu acho que é muito importante. Então, o que que a gente precisa saber sobre o advento? A palavra advento, ela vem do latim, que significa chegada ou vinda, e nada mais é do que um preparo para a chegada ou a vinda de Jesus, que no caso foi o nascimento de Jesus. O advento, ele sempre começa 4 domingos antes do Natal. E tem gente hoje em dia que já prefere começar no dia 1º de dezembro, porque daí tem de 1 a dia 24. Tem gente que começa tipo dia 30 de novembro, porque às vezes esse domingo dá no dia 30 de novembro. Mas ele é uma tradição cristã que tem a proposta de nos preparar para o Natal, né? Preparar o nosso coração para a chegada de Cristo. Que na verdade Jesus já veio, ele já nasceu, já completou sua grande obra, mas todo ano a gente celebra esse nascimento de Cristo. E o advento também, além de nos lembrar do nascimento de Jesus, ele também nos lembra da sua segunda vinda, que é o que a gente mais espera, que é quando Jesus volta para restaurar todas as coisas. Então, basicamente é isso, o advento é essa preparação que a gente tem antes do Natal. E por que que eu acho que a gente de fato tem que levar o advento a sério e que a gente tem que fazer um devocional do advento? Justamente para que a gente prepare o nosso coração para essa época. Talvez você diga, mas tudo bem, eu já sei que o Natal é sobre Jesus e isso está muito claro no meu coração, e enfim, não precisa disso. Mas você concorda comigo que quando vai chegando o fim de ano, a gente está com um turbilhão de coisas na mente e um turbilhão de coisas no coração? Por exemplo, eu não sei como que é a sua realidade, como que é a sua rotina, mas talvez você esteja na correria, né, de fim de ano, porque você vai entrar de recesso e você quer deixar tudo pronto para que você possa descansar, aproveitar seus momentos em família, aproveitar suas férias. Talvez você vai viajar, né? Você não tá preparando tanta coisa do trabalho, mas você vai viajar nesse final de ano e você tá na correria de arrumar suas malas, na correria de organizar a sua viagem. Então, a gente tá sempre muito envolvido com muitas coisas nesse fim de ano. Às vezes, a gente tá envolvido simplesmente com as coisas todas de fim de ano, a nossa ceia de Natal, ou as tantas confraternizações que a gente tem com os amigos, com a família. Então, sim, é um momento em que a gente tem muita coisa para fazer. Um momento que a gente se reúne, e tudo isso é válido, isso faz parte, e tudo bem, não tem problema. Mas eu acho que muitas dessas coisas, elas acabam entrando assim na nossa mente, no nosso coração, e elas acabam tomando espaço que a gente deveria deixar para a gente poder analisar um pouco mais e pensar em toda a mensagem por trás do Natal, em pensar em tudo aquilo que Jesus fez por nós. Talvez você não comemore o Natal, talvez a sua família não tenha essa tradição, talvez isso para você é só mais uma data, e tudo bem, né? Não tem problema. Mas se você é cristão, você crê, você sabe que Jesus nasceu. Então, em algum momento, você tem que parar para refletir sobre isso. A gente sabe que Jesus não nasceu justamente nessa época e a gente não sabe ao certo quando foi que Jesus nasceu, mas já que essa data foi escolhida há tantos anos atrás, eu acho que é sim uma grande oportunidade para que a gente glorifique a Deus através disso. E eu creio que Deus fica feliz quando a gente para a gente analisar tudo que Ele fez por nós, em tudo que Jesus fez por nós. Então, pensando nisso, em preparar o nosso coração, eu acho que é justamente sobre isso, para a gente poder desacelerar um pouco, sabe? Tentar esvaziar um pouco mais da nossa mente, nosso coração, para que a gente possa analisar toda a mensagem por trás do Natal, analisar o que foi o nascimento de Jesus e o que será a vinda de Jesus, sabe? Enquanto eu pensava nesse vídeo, eu fiquei imaginando. Na palavra advento, né, que é a vinda, e pensando que era o nascimento de Jesus, imagina como que era viver em um mundo antes de Jesus nascer? Imagina para os judeus que tinham ali a promessa de que algum dia viria o Messias,
que iria restaurar todas as coisas, o Messias que iria nos conectar novamente com Deus, que iria estabelecer seu reino na terra. Tudo bem que muitos judeus esperavam que Jesus viesse e estabelecesse o reino ali de forma física, e isso era um pensamento que muitos deles tinham, mas imagina como que era viver com essa esperança. Nossa, um dia nós teremos um rei. Um dia irá nascer um rei que vai nos libertar de todas as coisas, que vai nos conquistar, que vai cuidar de nós, que vai trazer esperança, em que a gente vai deixar de ser oprimido. Foi justamente o que Jesus fez. Jesus veio nos trazer uma esperança, nos libertar do pecado, nos libertar de nós mesmos. Ele veio nos resgatar. E ele de fato é o rei das nossas vidas. Então imagina como que era ter aquela esperança no coração. Nossa, algum dia vai nascer um rei. Um dia vai nascer um rei que vai fazer tudo isso. Imagina como era, né? E imagina como foi na época em que Jesus de fato nasceu e que as pessoas começaram a ver, aqueles que creram nele, começaram a ver essas coisas acontecendo. Elas viram Jesus nascendo e elas começaram a sentir e a ver a esperança, a ter uma nova esperança, a alegria, a luz em meio às trevas. Então imagina que privilégio que foi para essas pessoas viverem isso e verem isso. Imagina que privilégio que foi para Maria saber que ela foi mãe do Salvador, do Rei. Então, olha que profundo que era isso. Imagina como era viver em um mundo assim. A gente não sabe. Hoje a gente vive em um mundo em que Jesus já nasceu e Jesus completou a sua obra. Jesus já nos salvou, já nos libertou e ele literalmente nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é por isso, inclusive, que a gente usa luzes no Natal, para a gente nos lembrar, e eu acho que a gente tem que parar e pensar nesses símbolos, né? Lembrar que Jesus é a luz que brilha em escuridão. Jesus é aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E viver aqui é o nosso já e ainda não. Jesus já veio, mas no fato ainda não, porque Jesus ainda vai voltar para consumar todas as coisas, né? Então a gente vive em um mundo em que Jesus já veio. E às vezes a gente se esquece dessa esperança, sabe? É tão comum para nós, a gente já sabe que Jesus nasceu e enfim, a gente vive normal e às vezes tudo bem, a gente vive as nossas vidas normais, sabe? Mas eu acho que a gente deveria dar um passo para trás e analisar, poxa, Jesus nasceu e hoje eu tenho esperança, e hoje eu tenho vida, e hoje eu não vivo mais nas trevas, mas eu vivo na luz, porque ele um dia escolheu o ser humano, escolheu se abrir mão de si mesmo, de toda a sua glória, para vir aqui na terra, viver como homem e morrer para nos salvar e nos libertar. E nos reconectar com Deus, nos trazer paz com Deus. Então, eu acho que a gente tem que pensar como é novamente, sabe, trazer de volta a esperança de o que é ter Jesus na nossa vida e trazer de volta também e lembrar que Jesus vai voltar. Então, o advento é ele veio e ele vai voltar. Então, todo Natal que a gente lembra do nascimento de Jesus é um convite para que a gente lembre também que ele vai voltar um dia. E que é isso, a gente está nessa espera da vinda, né, do advento ou da chegada de Jesus. Então, é um momento muito reflexivo e eu acho que a gente deixa passar muito porque a gente já se acostumou, são 2000 anos, então são mais de 2000 anos que a gente vive com essa esperança. A gente tem essa esperança e infelizmente a gente acaba banalizando. E pelo fato de já fazer tanto tempo, a gente já cresce numa sociedade que está acostumada com isso, né? Já não é novidade para nós e infelizmente a gente acaba deixando essa esperança passar. E eu acho que é por isso que a gente deveria ter esses momentos de reflexão, né? Quantas coisas nos distraem nessas épocas. Como eu disse ali no começo, a gente está sempre trabalhando, sempre correndo, correndo atrás das coisas da ceia de Natal, correndo atrás dos presentes de amigo secreto, correndo atrás de várias coisas. E a gente às vezes para analisar ali só no dia 25 e às vezes a gente posta assim: "Ah, feliz Natal", manda feliz Natal para as pessoas, compartilha uma frase: "Ah, Jesus nasceu" e tal. Mas a gente nunca para analisar a mensagem por trás, ou não a fundo para contemplar toda a obra de Deus, né, o fato de Deus enviar Jesus para salvar a humanidade. Então essa é a mensagem, Jesus escolheu abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu esplendor, de tudo que ele possuía para vir aqui na terra, viver como homem, morrer em nosso lugar, nos salvar do pecado, nos salvar da condenação eterna, nos conectar de volta com Deus, nos dar uma vida de dignidade e nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E todo Natal a gente deveria fazer essas reflexões, e não só isso, e pensar também na segunda vinda, né, que também não deixa de ser um advento, é uma preparação do nosso coração. Então, quando eu penso em preparar o nosso coração para o advento, é justamente isso, é a gente pensar, e refletir nesses momentos, né.
diante de todas essas distrações que nos pegam, que a gente tente se reconectar, tente parar um pouco, analisar um pouco, né, e tentar se distrair menos. E eu tô falando justamente isso, porque esse ano eu me vi distraída. E fazer um devocional foi o que me ajudou a meio que colocar as coisas no lugar de novo, sabe. Então, diante de uma suposta série muito famosa aí, né, que tá todo um hype, e eu me vi distraída para o Natal. E eu não tô falando da série, porque pra mim, gente, Stranger Things é uma das melhores séries da vida, é uma das minhas séries preferidas, assim, sem defeitos, é maravilhosa. E eu não tô falando mal da série, não tô falando nada disso, "Ah, que não é de Deus", não, nada disso, tá? Por favor, não vamos entrar nisso. A série é excelente, eu acho que todo mundo deveria assistir, a série é perfeita. Mas pelo fato de ser todo um hype, de última temporada, e os lançamentos serem bem, né, também um dos lançamentos da segunda parte ser bem na época, bem no dia do Natal, dia 25. Então a gente só fala disso. E eu, na hora que estava montando a árvore, até falei pro meu esposo: "Nossa, esse ano parece que eu nem tô tão empolgada assim", porque a minha mente só tá em Stranger Things, né. Enfim, eu falei isso e passou, e depois, enquanto eu fazia o meu devocional do advento, Jesus falou muito comigo, e interessante que foi o primeiro, né, então como a gente vê o cuidado de Deus, né, o primeiro devocional falou muito comigo e me fez analisar e pensar: "Poxa, realmente eu tô muito distraída e eu preciso, tipo assim, dar uma analisada, dar uma parada e relembrar o porquê que essa época é tão importante". Até pra gente também não entrar no ativismo e nas coisas serem automáticas, né, porque ano após ano a gente vai construindo tradições familiares, que seja de montar as árvores, que seja de fazer ali um almoço em família, enfim, a gente vai entrando no automático. Como eu disse, já são 2000 anos que Jesus nasceu e a gente vive em um mundo que já tem esperança, mas infelizmente a gente não dá valor nisso. A gente não para analisar, a gente não para refletir, não para meditar na grande obra, né. E já que essa época tá aí, vamos comemorar nessa época, né, já que todo mundo comemora nessa época. Então, diante da série, eu me vi distraída, e um devocional ele meio que me trouxe de volta, sabe. Então acho que é por isso que a gente deveria fazer e ler reflexões específicas nessa época. Por mais que talvez você faça o seu devocional todos os dias, né, e se você faz aqueles devocionais anuais, provavelmente aquele devocional tem uma reflexão para você ler, ele vai ter uma mensagem no dia 25, uma mensagem às vezes ali no dia 24 também, para falar do Natal, e ótimo, isso é muito legal. Mas eu acho que é tão válido, eu acho que é tão legal, tão importante a gente ter mais de uma reflexão, porque parece que só 2 não é suficiente. E parece que a gente já está tão envolvido, sabe. Então eu acho que quando criaram lá o advento, há tantos anos atrás, os primeiros cristãos ali criaram essa ideia de se preparar para o Natal, eu acho que isso foi muito legal, porque eu acho que de fato o nosso coração quando se distrai muito e a gente se enche de tantas coisas o ano todo, acho que a gente precisa de muito mais do que apenas 2, 3 dias, eu acho que a gente precisa de mais um tempo. Como o advento começa bastante tempo antes, eu acho que é bem legal e é bem válido. Não estou falando que é certo ou que é errado, se você não quiser fazer um devocional, você não precisa fazer ali, né, sobre o advento. Se você quiser ficar com o seu devocional, tudo bem, mas eu acho legal. E o vídeo é sobre isso, porque que eu acho importante. Então, o meu conselho, o meu incentivo é que você se prepare e que você leia e busque devocionais do Advento, justamente para a gente ir se desligando um pouco das coisas e lembrando sempre da mensagem por trás, daquilo que Jesus fez por nós e que Jesus ainda vai voltar. E por mais que você fale, Nara, eu sei essa mensagem, eu escuto isso todos os dias, mas eu acho que a gente deveria amolecer um pouco mais nosso coração. Às vezes a gente está muito acostumado com o óbvio, a gente está muito acostumado com aquilo que a gente já ouviu, para nós se torna óbvio, mas eu acho que a palavra de Deus ela não deveria ser assim óbvia nesse sentido de tipo, eu já sei, eu já estou acostumada, eu já ouvi isso milhões de vezes. Eu acho que a gente deveria quebrantar um pouco mais nosso coração e ver que se não fosse Jesus nascer por nós, se não fosse Jesus morrer por nós, a gente não estaria aqui. A gente não teria a vida que temos e a gente não teria paz com Deus, a gente não teria esperança. Então eu acho que é um momento sim da gente, sabe, desacelerar, analisar, agradecer. E você encontra vários materiais específicos sobre o advento. Ano passado eu fiz um que a Carol Bazo, da Escola Convergência, compartilhou um devocional excelente, com uma teologia muito boa, muito bem escrito, que falou muito comigo, assim, um devocional profundo, muito bom. Esse ano eu encontrei um também gratuito, que foi disponibilizado pela igreja Imago Dei, não é a igreja que eu frequento, tá? Eu só encontrei no Instagram de uma pessoa que marcou uma pessoa e eu vi, eu achei super legal, bonito e fui atrás porque eu estava procurando. Então, se você entrar no Instagram da igreja Imago Dei, e eu acredito que no link da bio você consegue baixar o devocional, ele é gratuito. E ele tem me abençoado muito, muito legal, muito bem escrito. E você também tem a oportunidade de comprar, né, e colaborar com os irmãos que produzem conteúdo e vários deles fazem ali, seus devocionais, vendem, compartilham, eu acho super válido, né, a gente também ajuda uns aos outros.
E eu acho que a gente tem que sim, parar e analisar, aproveitar esse momento, construir nossas tradições. É um bom momento também para a gente sentar em família e ler e analisar esse momento e ter esse momento de reflexão, de contemplação, de gratidão e analisar todo o nosso ano. Não só isso, mas nos colocar diante do Senhor e tentar encontrar novamente essa esperança da volta. Eu acho que os tempos atuais, a gente tem se esquecido muito que Jesus vai voltar. A gente tem vivido com tanto conforto, com tanta comodidade, com tantas coisas e tantas coisas boas, né, Deus é maravilhoso, Deus nos dá muitas bênçãos e é ótimo, mas eu acho que a gente às vezes se deixa levar muito por isso, e a gente sabe que Jesus vai voltar, mas parece que a gente não espera mais, mas parece que a gente não tem mais aquela esperança, tipo, aquele desejo, sabe, a gente sabe que vai voltar, mas a gente não fala mais tanto sobre isso. Eu acho que esse é o momento da gente pensar no nascimento e na volta, né, no já e no ainda não. E é por isso que eu acho que a gente deveria fazer sim um devocional de Natal, um devocional do Advento. E se você está assistindo esse vídeo muito perto do Natal e pensa: "Ah não, mas eu já estou muito perto, né, não vai ter, eu não vou conseguir fazer e tudo mais", não tem problema, é melhor você fazer os poucos dias que te restam e ser abençoado e fazer isso com interesse de coração, do que não fazer. E se você achou que esse vídeo foi encorajador, se você gostou da ideia, começa a colocar na sua rotina, a cada ano, começa a colocar nas suas tradições familiares, porque eu tenho certeza que mal não vai te fazer. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu tenho certeza que se você encontrar um bom devocional, que seja bem escrito, que tenha uma boa teologia, você com certeza vai ser muito abençoado. E eu tenho certeza que você vai começar a ver essa época, encarar essa época de fim de ano com um pouco mais de clareza das coisas, com um pouco mais de calma no coração, né, eu acho que é o nosso momento mesmo de desacelerar, e é o nosso momento de contemplar tudo aquilo que Jesus fez por nós e agradecê-lo por ter nos tirado das trevas para sua maravilhosa luz. Quando a gente vê as luzes de Natal, que a gente possa lembrar que Jesus é a luz que brilhou na escuridão, que trouxe esperança para a nossa vida. Então, talvez hoje você viva em algum momento de desesperança. Talvez você está passando por um grande momento ruim na sua vida, um momento de escuridão, de desesperança. E que você se lembre que Jesus trouxe esperança, que Jesus é luz em meio às trevas e que Ele é a nossa força para continuar, é aquele que restaura a nossa alegria, é aquele que restaura a nossa vida. Então, esses momentos também nos servem para nos lembrar disso, né, do poder que há naquilo que Jesus fez por nós. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha sido abençoado por esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, não esquece de curtir, se inscreve também se você gostou e aproveita para encaminhar para o pessoal da sua família, para os seus amigos, parentes, enfim, para aquelas pessoas que você acha que iam gostar da ideia de fazer um devocional, para aquelas pessoas que você acha que precisam desse incentivo, para aquele amigo ou amiga, ou namorado, namorada, ou cônjuge, noivo, alguém que possa fazer um devocional com você, né? Compartilha aí para vocês começarem a criar essas tradições de Natal e para que às vezes a pessoa também não sabe o que é o advento, mas é um incentivo, né? Então, se esse vídeo te incentivou de alguma forma, te abençoou de alguma forma, deixa seu like, comenta aqui também se você faz ou não, se você quer fazer o devocional, enfim, conta aí pra gente um pouquinho mais pra gente saber quantas pessoas fazem ou não fazem ou querem fazer, ok? Então, eu espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal também e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.